Antes de dobrarmos nossos joelhos em oração, precisamos primeiro inclinar o coração para ouvir a voz de Deus. A palavra sempre nos lembra que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas o respiro da alma diante do Criador. Desde os tempos antigos, o povo do Senhor foi colocado em situações nas quais a única saída possível era clamar a Ele. Quando a espada da aflição estava sobre suas cabeças, quando a esterilidade parecia ser definitiva, quando as prisões os cercavam por todos os lados, o que os filhos de Deus fizeram? Eles oraram, e algo maravilhoso sempre aconteceu. Toda vez que levantaram sua voz, os céus responderam. Não houve uma única oração sincera que não tivesse ecoado diante do trono de graça. Sempre houve resposta, seja em forma de livramento, de força para suportar, ou de misericórdia que transformava a situação. O poder não estava em suas lágrimas, mas no Deus que enxuga cada lágrima. O segredo não estava na eloquência, mas no coração quebrantado que sabe que só o Senhor pode intervir. É assim que aprendemos que a oração não é perda de tempo, mas o caminho para mover o coração de Deus. Quando parece não haver solução, a oração abre portas que não existem aos olhos humanos. O que o homem chama de fim, Deus chama de recomeço. Se você crê nesse poder da oração, declare com fé nos comentários. Glória a Deus, eu creio no poder da oração. Um dos exemplos mais marcantes que a Bíblia nos apresenta é o do rei Ezequias. A palavra diz que o profeta Isaías entrou em seu palácio trazendo uma mensagem dura, quase impossível de suportar. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. Imagine ouvir isso da boca de um profeta de Deus. Imagine receber a notícia de que o fim da sua vida estava decretado. Quem não se desesperaria? Quem não sentiria o peso esmagador da morte se aproximando? Ezequias poderia ter desistido. Poderia ter se entregue à dor e passado seus últimos instantes em murmuração. Se tivesse cruzado os braços, ninguém o julgaria. Mas a Bíblia revela um detalhe que muda tudo. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não buscou conselhos humanos, não se agarrou a riquezas, não correu atrás de soluções terrenas. Ele voltou-se totalmente para Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu a sua oração, viu suas lágrimas e acrescentou mais 15 anos à sua vida. Glória a Deus! Isso nos mostra que mesmo diante de notícias que parecem definitivas, a oração pode mudar decretos, pode reverter diagnósticos, pode prolongar a vida e transformar destinos. Quantas vezes pensamos que algo acabou, quando na verdade Deus só estava esperando a nossa rendição? Hoje Ele te chama a fazer como Ezequias, virar o rosto para Ele e clamar com toda a sua alma. Se essa palavra falou contigo, escreva com fé. Eu creio que Deus ainda muda decretos. Outro exemplo poderoso está na vida de Ana, uma mulher marcada pela dor da esterilidade. Ano após ano, ela sonhava em segurar nos braços um filho, mas o tempo passava e nada acontecia. Sua angústia era tão profunda que a Bíblia diz que ela chorava e nem conseguia se alimentar. Sua dor era visível para todos, até mesmo para o seu marido, que tentava consolá-la, mas não conseguia preencher o vazio do seu coração. Em um desses dias de aflição, Ana tomou uma decisão que mudaria sua história. Ela foi ao templo. Em vez de esconder sua dor, ela derramou sua alma diante do Senhor. Suas palavras eram tão intensas que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas não, Ana não estava bêbada. Ela estava desesperada por um milagre, e em meio às lágrimas, fez um voto. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria totalmente ao Senhor. Deus ouviu o clamor daquela mulher e lhe deu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. O que aprendemos com Ana é que oração não é sobre palavras bonitas, mas sobre um coração quebrantado diante de um Deus fiel. Oração é entregar o que temos de mais profundo e confiar que Ele é capaz de transformar impossíveis em testemunhos. Se você também tem um pedido impossível, declare com fé nos comentários. Assim como Ana,
Eu creio no Deus do impossível. Ao observarmos Ezequias diante da morte e Ana diante da esterilidade, vemos um padrão claro. Quando a vida os apertou, a oração foi a resposta. Eles não deixaram que o medo os silenciasse, não permitiram que o desespero os destruísse. Pelo contrário, encontraram força justamente no lugar onde muitos desistem, na presença de Deus. E aqui está a boa notícia. Se Deus respondeu a eles, Ele também pode responder a você, porque o Senhor não mudou. A palavra declara que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Isso significa que o Deus que acrescentou anos à vida de Ezequias e que transformou a esterilidade de Ana em maternidade é o mesmo que pode mudar a sua história. Mas muitas vezes nós deixamos que o medo nos paralise. Em vez de clamar, nos calamos. Em vez de levantar a voz, nos deixamos afogar pela angústia. A verdade, porém, é que a oração não é fraqueza. A oração é a arma mais poderosa que temos contra as trevas. Oração traz o céu para dentro da nossa realidade. Talvez você esteja vivendo uma luta que parece maior do que você. Talvez já tenha até pensado que não vale a pena orar, porque acha que nada vai mudar. Mas isso é exatamente o que o inimigo quer que você acredite. Ele quer que você pense que Deus não ouve, que Deus não se importa, que Deus não responde. Isso é mentira. Se essa verdade falou ao seu coração, escreva com fé. Eu não vou me calar. Eu vou orar. A oração não é uma tentativa vazia. Não é um ritual sem sentido. Ela não garante que todos os problemas desaparecerão no mesmo instante, mas assegura algo ainda maior: a presença de Deus em meio à luta. E quando a presença dele chega, tudo muda. As circunstâncias podem até continuar as mesmas por um tempo, mas o coração recebe paz, a alma ganha descanso e a mente encontra esperança. O salmista declarou: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Isso significa que no momento em que você abre os lábios e clama, o Senhor já está perto, cuidando, ouvindo e preparando algo para você. Os inimigos da fé tentam nos convencer do contrário. A estratégia do diabo não é apenas lançar problemas, mas plantar dúvidas. Deus não vai te ouvir. Ele não se importa. Sua oração não vale nada. Mas nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e a verdade é esta: todo clamor sincero sobe como incenso diante do trono de Deus, e ele jamais despreza um coração que se humilha em sua presença. Se hoje você sente o peso da vida, lembre-se, a oração não apenas muda cenários, mas muda você dentro do cenário. Quando o céu toca a terra, até o impossível se curva diante da ordem de Deus. Se essa palavra falou contigo, declare nos comentários: eu creio que a presença de Deus muda tudo. As Escrituras estão cheias de exemplos que nos inspiram a não desistir da oração. Quando a saúde de Ezequias falhou, ele virou o rosto para a parede e clamou. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Quando o coração de Ana estava em pedaços, ela derramou sua alma diante do Senhor. E ele lhe deu Samuel, o filho tão sonhado. E quando Paulo e Silas estavam aprisionados, acorrentados no meio da noite, eles cantaram e oraram até que as cadeias se romperam e as portas da prisão se abriram. Você percebe o padrão? As circunstâncias não foram mais fortes do que a fé. O desespero não foi maior do que o clamor. A prisão, a esterilidade, a sentença de morte, nada disso foi suficiente para impedir que eles buscassem a Deus. Pelo contrário, foi exatamente nas situações mais difíceis que o poder de Deus se manifestou de forma gloriosa. Assim também é conosco. Talvez você esteja vivendo algo que parece definitivo, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez esteja preso em um ciclo de dor ou ansiedade, mas Deus ainda abre portas e liberta corações. A oração é o lugar onde o impossível se encontra com o Deus Todo-Poderoso. Se você também deseja ver cadeias caírem na sua vida, escreva com fé nos comentários: oração é a chave da minha vitória. A grande verdade é que o inimigo quer roubar de nós a confiança na oração. Ele sabe que quando um filho de Deus ora, o céu se move. Por isso, a sua estratégia não é apenas lançar problemas,
mas plantar incredulidade. Ele sussurra: Deus não está ouvindo. Suas palavras não têm valor. Você está sozinho. Mas precisamos levantar a bandeira da fé e declarar: isso é mentira. A Bíblia afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Isso significa que cada oração feita com sinceridade tem peso no mundo espiritual. Talvez você não veja imediatamente o resultado, mas a cada vez que você clama, algo acontece. O mundo espiritual se movimenta, os anjos entram em ação, e a mão de Deus começa a escrever uma nova história. Muitas vezes Deus não remove o problema de imediato, mas derrama sua presença em meio ao caos. E quando a presença dele chega, até o vale mais sombrio se ilumina. Ele é o Deus que acalma tempestades, que dá paz no meio da guerra, que traz refrigério até para a alma cansada. Se hoje você sente que está lutando sozinho, lembre-se: cada oração sua é um grito que ecoa diante do trono de um pai que nunca abandona seus filhos. Se você crê nessa verdade, escreva com fé: Deus me ouve e está comigo em todo o tempo. Quando a vida parece desmoronar, a oração é o lugar onde encontramos força para permanecer de pé. O salmista declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Isso significa que, enquanto todos podem se afastar, Ele continua perto. Enquanto tudo parece fugir do nosso controle, Ele continua no trono, reinando com poder e glória. Jesus mesmo nos deixou essa promessa em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note que ele não disse que estaríamos isentos de lutas. Pelo contrário, garantiu que teríamos dificuldades. Mas também afirmou que já nos deu a vitória, porque ele venceu primeiro. Por isso, não permita que a dor calhe a sua oração. Não deixe que a vergonha, o medo ou a desesperança te afastem de Deus. Corra para Ele. A Bíblia nos lembra em Salmo 50:15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Talvez hoje você esteja cansado, sem forças para orar. Mas até o gemido da sua alma é ouvido pelo Senhor. Até as lágrimas silenciosas são linguagem diante do trono. Ele entende cada suspiro e transforma até o silêncio em clamor. Se essa palavra tocou sua vida, escreva com fé: eu vou invocar ao Senhor e Ele me livrará. Há momentos em que olhamos ao redor e parece que não há saída. As portas estão fechadas, os amigos somem, as forças se esgotam. Mas é justamente nesses instantes que Deus se revela como o Deus do impossível. Ele abre caminhos onde não existe estrada. Ele cria saídas onde só havia muros. Ele faz nascer rios no deserto. A oração é o fio que nos conecta a esse Deus que não conhece limites. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, quando tudo estava perdido, eles oravam e louvavam. As cadeias não resistiram ao poder da adoração e da oração. O que parecia o fim se transformou em testemunho de libertação. Assim também é na sua vida. Talvez você esteja em uma prisão emocional, financeira ou espiritual. Mas quando você dobra os joelhos e clama, os céus se movem. Aquilo que parecia impossível começa a mudar. O que parecia morte se transforma em vida. O que parecia derrota se transforma em vitória. Deus não é indiferente à sua dor. Ele é o Pai que ouve, que vê e que responde. Pode até não ser no seu tempo, mas será sempre no tempo perfeito dele. Se você crê que Deus ainda é o Deus do impossível, declare nos comentários: nada é impossível para o Senhor na minha vida. Hoje, diante de todos os desafios, podemos declarar com confiança: a oração transforma. Ela nos conecta ao Deus que nunca falha, ao Pai que sustenta, ao Senhor que vence todas as batalhas. Cada lágrima, cada suspiro, cada gemido do coração é ouvido pelo Criador. Cada oração sincera é como um selo colocado no céu, abrindo portas para milagres, livramentos e respostas que só Ele pode dar. Quando entregamos nossas dores, medos e frustrações, o Senhor não apenas nos ouve, mas nos fortalece. Ele nos cobre com sua paz, nos renova com sua alegria.
nos guia com sua sabedoria e nos envolve com seu amor. Mesmo que os ventos soprem forte, ele permanece firme. Mesmo que a tempestade seja intensa, ele é nosso refúgio seguro. Portanto, continue orando, continue crendo, continue levantando suas mãos e seu coração ao céu. Não desista, porque aquele que ouviu Ezequias, Ana e Paulo ainda está ouvindo você. Ele ainda é fiel. Ele ainda responde. Ele ainda salva. Ele ainda faz milagres. Senhor Todo-Poderoso, venho a Ti hoje com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Sei que sem Ti nada posso, e por isso deposito diante do Teu trono todos os meus medos, minhas dúvidas e minhas angústias. Tu és o Deus que nunca falha, o refúgio seguro nos dias de tempestade, a luz que brilha mesmo nas noites mais escuras. Pai, fortalece-me quando a esperança parecer distante. Sustenta-me quando as forças se esgotarem. Que eu não me entregue ao desânimo, mas que encontre coragem em Tua palavra e conforto em Teu Espírito Santo. Ensina-me a orar com fé, mesmo quando as circunstâncias tentam me silenciar, e a esperar com paciência, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Senhor, transforma minhas lágrimas em testemunho, minhas dores em força, meus problemas em oportunidades de ver Tua mão agir. Que a Tua presença seja meu escudo, meu consolo e minha alegria. Ensina-me a confiar não no que vejo, mas no que prometeste. Que eu caminhe sempre com os olhos fixos em Ti, sabendo que cada batalha já foi vencida em Cristo Jesus. Deus de misericórdia, enche-me de Teu amor para que eu seja luz para aqueles ao meu redor. Que minhas palavras, minhas atitudes e meu coração reflitam a Tua bondade e a Tua glória. Guarda-me das armadilhas do inimigo. Liberta-me de toda a ansiedade e renova minha fé diariamente. Em Ti deposito minha vida, meus sonhos, minhas lutas e minhas vitórias. Sei que Tu és fiel e que nenhuma oração feita com um coração sincero ficará sem resposta. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, habite em mim e que eu possa sempre declarar: Senhor, Tu és o meu Deus, meu Salvador e meu Redentor. Eu oro tudo isso no poderoso e santo nome de Jesus. Amém.